Beleza. Então, oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui para o bate-papo, Senhor, da verdade. Pedimos, Senhor, que o Senhor conduza, Pai, este dia, nessa noite, que o Senhor seja nosso guia. O Senhor que fale através aí do Léo e também nos nossos corações o seu Santo Espírito esteja trabalhando também. Esteja nos conduzindo, isso nós pedimos em teu sagrado nome. Amém. Amém. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos dar sequência. Hoje a gente vai concluir essa sequência de temas onde a gente está explorando por que a Bíblia. Porque hoje a gente vai ter essa última apresentação em que a gente vai tentar fazer, fechar a boca do saco, né? Foi muito gostoso, eu gostei demais de todas as apresentações que a gente teve até aqui. Eu também, pelo que eu tenho ouvido de vocês também gostaram bastante, a gente pôde absorver muita coisa. E, claro, ainda tem muita coisa para ser falada e outras ainda tradições religiosas para serem estudadas, mas nesse primeiro momento a gente vai ficar por aqui, nessas 3 grandes religiões mundiais que a gente viu e a relação que elas têm com a Bíblia. E hoje a gente vai, então, conversar um pouco sobre quais as conclusões que a gente pode tirar dessa reflexão que a gente teve nas semanas que se passaram. Eu vou abrir aqui no meu computador a apresentação, tá certo? Se, Christopher, você ou o José já estiverem aí, já conseguirem abrir o PowerPoint antes de mim, aí manda bala, vocês podem compartilhar a tela e aí eu só vou falando quando passar para o próximo item, tá bem? Tá certo? Você consegue colocar em modo de apresentação, Christopher? Consigo sim, mas então vai dar certinho então aqui, né? Vamos à moda antiga, então. Isso, aí você vai passando para mim, por favor. Fechou. Que aqui estava abrindo, mas deixa para lá. Tá. Legal. Então, o nosso tema da palestra de hoje, o tema da conversa de hoje, do bate-papo, é por que a Bíblia, afinal, né? A gente começou falando sobre se a Bíblia é um livro cristão, se a Bíblia é um livro do cristianismo ou se a Bíblia é um livro universal. E aí a gente viu que a Bíblia, na verdade, ela se relaciona com muitas culturas, ela não, na própria formação dela, no próprio conteúdo dela, não tem como a gente falar que ela é um livro só do cristianismo, até porque ela é formada pela Bíblia hebraica mais o Novo Testamento. Então, a gente viu que não faz sentido falar isso. E aí a gente viu as relações que ela possui com o budismo, como ela pode se relacionar também com o judaísmo e com o islamismo. E agora a gente chega nessa pergunta: por que a Bíblia, afinal? Pode passar, Christopher. Então, fazendo uma rápida recapitulação, né? Um rápido recap aqui. Pode passar primeiro? Então, a gente já viu até o momento que a Bíblia ela possui uma mensagem que estava presente no início da história das civilizações, mas que foi perdida posteriormente. E aqui eu coloco uma ênfase no perdida. Essa mensagem do início da história das civilizações foi perdida posteriormente e então ela foi resgatada pelo relato bíblico. Então a gente viu ali vários exemplos de civilizações ou de comunidades primitivas, não é verdade? Algumas anteriores à escrita da Bíblia, outras não são anteriores, mas não tem conexão nenhuma. Por exemplo, os incas, que apresentam conceitos muito, muito semelhantes, possuem a mesma mensagem de um Deus eterno, um Deus que não pode ser representado em ídolos, a criação, um casal, um dilúvio, etc. Então a gente vê todos esses conceitos, essa mesma mensagem presente em comunidades primitivas. Mas essa mensagem ela foi perdida. E então, na época em que a Bíblia começa a ser escrita, essa mensagem já não é a mensagem reinante
no momento. É uma mensagem incomum, é uma mensagem popular. Mas então a Bíblia ela vem para resgatar essa mensagem original, certo? Pode passar o próximo tópico? Então também a gente viu até agora que a Bíblia, mesmo não tendo nenhum contato com muitas das tradições similares a seu conteúdo, ela apresenta uma versão mais abrangente e completa dos mesmos temas abordados por algumas tradições extra-bíblicas. Legal? Então, apesar de que nós vamos encontrar várias semelhanças e paralelos entre a mensagem bíblica, o conteúdo bíblico e o conteúdo de relatos primitivos, de um Deus monoteísta, etc. e tudo mais, a Bíblia ela vai se apresentar como o relato mais abrangente, mais completo, mais coerente, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso também é interessante, a gente viu até agora. Próximo tópico. A Bíblia também ela apresenta diversas pontes com conceitos apresentados no budismo, islamismo e no judaísmo também. E aqui é interessante, a gente já viu a Bíblia, e a gente já vai ver também mais para frente. Na verdade, eu vou deixar para o próximo tópico. Pode passar, Christopher, o próximo tópico fala sobre isso. E a Bíblia, desde seu início, já se propõe a ser uma mensagem com alcance e relevância universal e multicultural. Ou seja, a Bíblia ela não está aqui para demonizar tudo que não é dela. Entende? A gente percebeu que existem vários conceitos nas diferentes tradições religiosas que estão alinhados, que estão alinhados com a mensagem bíblica. Só que a Bíblia, ela já desde o início tem esse intuito, desde Gênesis 12 a gente já vê isso, né? Onde se fala que através de Abraão, Deus escolhe Abraão para que através dele todas as famílias da terra, ou seja, todas as tribos, todos os clãs, todas as línguas, todas as etnias sejam abençoadas através dele. Então ela já tem esse intuito universal e multicultural desde seu início. E a gente vai falar um pouco mais também sobre isso hoje. Mas então isso foi o que a gente mais ou menos bem resumidamente viu até agora. Próximo slide. Pode passar, Cris. Então, mas aí surge talvez uma pergunta. Aí, porque a nossa primeira pergunta e o tema da nossa sequência... Opa, deu uma travada. Legal, voltei. Então, o tema da nossa sequência toda é por que a Bíblia? E aí pode surgir essa pergunta. Ué, mas todos os caminhos não levam a Deus? A gente até está vendo que existem paralelos entre as religiões e a mensagem bíblica. Então, por que a gente tem que perguntar por que a Bíblia? Será que não poderia estar tudo correto? Não poderia todos os caminhos levarem a Deus? Então, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta, nesse parênteses que eu abro. Pode passar para o primeiro tópico? E aqui a gente vai perceber que as religiões, as diversas religiões, elas apresentam aspectos tanto sociológicos, como, por exemplo, essa bagagem de família, essa bagagem da sociedade, essa bagagem da cultura. Ela vai apresentar também aspectos psicológicos, como, por exemplo, a paz interior, como, por exemplo, sentido de vida e etc. Ela vai, conforto, né, e tudo mais. Ela vai apresentar também aspectos religiosos, que aí é, por exemplo, os rituais e tudo que está envolvido nisso, e os aspectos filosóficos, que daí é a questão da coerência, da completude, da orientação do viver e moralidade, enfim. Então, todas as religiões elas vão apresentar esses aspectos. É importante a gente ter noção dessas quatro dimensões, desses quatro aspectos, porque muitas pessoas elas acabam limitando a religião apenas ao aspecto sociológico e psicológico, como se a religião ela só fosse para responder a questões de sociedade, questões de cultura, questões de criação, de tradição familiar e etc., e a questões particulares, como eu quero me sentir amado, eu quero me sentir bem comigo mesmo, então eu vou aceitar uma religião por conta desses aspectos psicológicos. Só que quando a gente faz isso, e quem tem essa atitude de limitar a religião apenas aos aspectos sociológicos e psicológicos, acaba interpretando as revelações sagradas, ou revelações espirituais, ou revelações religiosas, como apenas metáforas, como apenas alegorias. Então você pega um texto, você pega um conteúdo religioso e você vai dizer, não,
esse conteúdo religioso, ele não está se preocupando com uma verdade objetiva, ele não está se preocupando com um referencial. Ele apenas quer saciar a minha necessidade de fazer parte de um grupo ou de me sentir acolhido e etc. Só que quando a gente faz isso, a gente está negando e ignorando o que as próprias religiões elas proferem, o que as próprias religiões proclamam, certo? Muitas partes das religiões não se limitam a apenas aspectos psicológicos, mas elas se preocupam, a gente já vai ver isso nos próximos tópicos, mas elas se preocupam e se baseiam em questões de verdade. E a gente já vai falar disso. Então, próximo tópico aí, Cristo. Então, o Evangelho Eterno, a Bíblia, também apresenta esses aspectos mencionados. Então, além das religiões diversas, a gente vê que o Evangelho também vai apresentar aspectos sociológicos, aspectos psicológicos, aspectos religiosos e aspectos filosóficos aí. E aí, próximo tópico. A gente percebe que, dentro desses aspectos, existem questões de preferência e questões de verdade. E o que são questões de preferência e de verdade? Questões de preferência são, por exemplo, eu acho que por exemplo, dizer que o McDonald's é o meu fast food preferido. Entende? É o melhor fast food da cidade. Isso é uma questão de preferência, é uma questão de opinião. Outra coisa é dizer que o McDonald's ele se localiza na Avenida Brasil, número 302. Isso não é uma questão de preferência, isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de verdade. E quando nós estamos falando de questão de verdade, e isso é um termo usado na filosofia, então essa informação ela vai ser passível de ser verdadeira ou falsa. Ela não é uma questão a ser discutida como opinião, mas sim é uma questão a ser falseada ou confirmada. Legal? Então isso é importante por quê? Por conta do próximo tópico. Pode passar. Que as religiões, elas se fundamentam em questões de verdade. Então, elas não estão ali apenas para tanto faz, tanto fez o que eu estou dizendo, você faz o que você quiser. Não, as religiões, elas surgem, elas se constroem, elas fazem o seu alicerce em questões de verdade, como, por exemplo, a Bíblia vai dizer sobre a realidade do pecado, a realidade da redenção. Por exemplo, o budismo vai dizer, como a gente viu, sobre a realidade da samsara e a vida ser um sofrimento, e a única forma de sair desse sofrimento é você atingir o nirvana, e existe todo um caminho para isso, enfim, e assim por diante. Então, você vê que as religiões elas não deixam, nos próprios termos delas, isso em aberto como uma opinião. Elas se baseiam na sua vivência nessas questões. Ou isso é verdade, ou isso é falso. E aí vem o próximo item, que vai ser para a validação. Para a validação de questões de verdade, se faz necessário o uso de parâmetros como a consistência lógica, a coerência e a completude. Então, se as religiões elas se baseiam em questões de verdade ou afirmações de verdade, então a gente vai precisar validar essas questões de verdade usando parâmetros como consistência lógica, coerência e completude. E a completude é como a totalidade das evidências corresponde às afirmações feitas por alguém, certo? E aí vem o último item, que também é importante, que é as diversas religiões e a Bíblia possuem declarações de verdade contraditórias entre si e autoexcludentes. Portanto, não se pode afirmar que todas são verdadeiras. Então, entenderam? Então, assim, por que todos os caminhos não podem levar a Deus? Primeiro, porque nem todos os caminhos estão objetivando, nem o alvo, quer dizer, deixa eu mudar a frase, refrasear, nem todos os caminhos possuem o alvo em Deus para começar a história. Então, nem todos os caminhos vão levar a Deus. Segundo ponto é que os diversos caminhos, eles não apresentam apenas facetas de uma mesma realidade, mas os diversos caminhos apresentam declarações que são contraditórias entre si. Então, se o problema da vida ele é resolvido pelo atingir o nirvana através das 4 verdades e dos 8 passos que o budismo apresenta, então o caminho para a redenção, para o transcendente, não é Cristo Jesus. Na verdade, o nirvana através desses métodos, entende? Então, assim,
se um é verdade, o outro não pode ser. Por isso, a gente vai precisar utilizar esses parâmetros da consistência lógica, coerência e completude para a gente entender qual dessas afirmações de verdade que as religiões me apresentam e que a Bíblia me apresenta são mais coerentes. Quais dessas têm mais relevância para a realidade plena da vida. Então, é por isso a pergunta ela se faz importante. Legal? Vamos continuar. Aí, próximo slide. Mas então, legal. A gente chegou nesse ponto. A gente entendeu que, sendo que todas as linhas religiosas, elas declaram que possuem verdades, e essas verdades são fundamentais para o comportamento dentro dessa linha religiosa, quais seriam as vantagens da Bíblia em relação aos outros livros sagrados ou em relação também às linhas religiosas? A gente viu até agora, eu acho importante isso ficar bem claro para todos nós aqui. Até agora nós vimos diversas pontes que a Bíblia tem com diversas culturas, até porque a Bíblia tem um objetivo transcultural. A gente viu diversas pontes que a Bíblia faz com diversos conceitos de outras tradições religiosas, certo? Então, é importante a gente entender que existem verdades dentro de outras linhas religiosas. Mas então, considerando isso, quais seriam as vantagens que a Bíblia apresenta? Então, eu coloquei aí, eu enumerei algumas, se eu não estou enganado, são 4 ou 5. Então, vamos ali. Primeira, pode passar. Primeira vantagem é o Deus monoteísta. E por que eu digo o Deus monoteísta que é apresentado na Bíblia? Eu vou ilustrar essa vantagem contando uma história. Aqui teve uma ocasião que eu vi um desafio em que a pessoa fazia, vocês que creem em Deus, por que apenas a fé monoteísta, por que apenas seria verdade que existe um Deus e não vários deuses? Por que todos esses milhares de deuses de outras tradições religiosas politeístas, eles seriam mentirosos? Qual é a vantagem do seu Deus em relação à multiplicidade de Deus? E aí, eu comecei a pensar sobre isso e tem uma resposta muito interessante, que eu cheguei a uma conclusão interessante. Se a gente partir, e vamos tentar seguir aqui essa linha de raciocínio. Se a gente partir do que a gente tem em mãos, o que a gente vai ter em mãos para definir se o monoteísmo apresenta alguma vantagem em relação a outras tradições religiosas? Bom, se a gente olhar o que a gente tem em mãos, a gente tem o quê? A gente tem o universo e a gente tem as supostas revelações de divindades, certo? Então, o que a gente vai fazer para definir se o monoteísmo tem alguma vantagem em relação a outras tradições? Vamos analisar o que o universo que nós temos nos indica. Que tipo de Deus o universo torna possível a existência? Que tipo de Deus poderia ser o criador do universo que nós temos em mãos, certo? E aí, uma vez que a gente definir essa resposta, a gente vai pular para as revelações que existem sobre deuses e ver qual delas se encaixam nesses requisitos que o universo demanda. Legal? Então, aqui a gente não está partindo de Bíblia, aqui a gente não está partindo de tradição religiosa, aqui a gente está partindo do completo pragmatismo, do completo universo. E agora vamos ver onde isso vai dar. Então, o universo que a gente tem, ele é um universo, só para falar de universo, o que a gente está falando? O universo em si é o espaço, tempo, matéria e energia. E as interações entre essas forças naturais com a matéria e energia dentro do espaço-tempo. Isso é o universo que nós temos. Então, que tipo de Deus poderia criar um universo com essas características? Bom, se o universo ele é espaço, tempo, matéria e energia, um Deus que pudesse criar ele precisa ser um Deus que está além do espaço, tempo, matéria e energia. Porque se ele não estiver além, ele não poderia ter criado, ele seria um produto desse próprio universo e precisaria de um criador também. Agora, em outras palavras, é dizer que este Deus ele precisa ser um Deus eterno. Pode passar aí.
eterno, precisa ser um Deus, pode passar, não físico, mais um, imaterial, mais um, todo-poderoso e mais um, inteligente. Então, pera, né? Então, primeiro, eterno, porque ele precisa estar além do tempo, ele precisa estar além do tempo. Não físico, porque ele precisa estar além do espaço, porque foi ele que teria criado o espaço. Ele precisa ser imaterial, porque ele está além da matéria. Ele precisa ser todo-poderoso, porque é só a gente parar para considerar quanta energia, quanta matéria, quanto poder é necessário para criar o universo que nós temos. E, gente, é absurdo quando a gente para pensar no universo. O que nós conhecemos do universo tem lá os seus 13,2 bilhões de anos-luz de extensão. É um negócio que não cabe na mente humana. Pensar no Sol, pensar em estrelas muito maiores que o Sol como Canis Major, e quanta energia não existe ali dentro e tudo mais. Então, se a gente para pensar, seria necessário um ser, uma entidade toda poderosa para criar o universo que a gente vê e a gente pode estudar. Além disso, a gente precisaria que esse ser fosse inteligente. Porque para ter as proporções, as constantes balanceadas no nível de fine-tuning, né? No nível de balanço fino que o universo apresenta, para que nós tivéssemos o design inteligente, que a gente até conversou no primeiro dos encontros com o Marcos Eberlin aqui, né? Para a gente poder visualizar isso na natureza, então a gente precisa de um ser inteligente. Além do que, se não houvesse inteligência, não seria possível a existência de informação, como a informação que a gente vê no DNA, por exemplo. Porque códigos, informação só provém, se nós olharmos para o que nós temos aí à disposição para ser estudado, nós sempre vamos encontrar que informação inteligível só provém de fontes inteligentes. É como você olhar um hieróglifo, é como você olhar um texto digitado ou uma figura com padrões, e aí você vai se perguntar, de onde veio isso? Só pode ter vindo de uma mente, de uma fonte inteligente. Então, esse ser também precisaria ser inteligente. E tem um outro último detalhe. Pera, mas ainda não passa não, Cristo. Tem um último detalhe que, para um dia não ter havido e agora ter tido um início para o tudo, esse ser precisaria ter vontade, ter desejo. Porque se ele não tivesse vontade e desejo, ele nunca teria tido desejo de iniciar o universo do que antes não havia. Então, se nós juntamos as características de inteligência e vontade, nós chegamos na característica de que esse ser também deveria ser um ser pessoal. Pode passar aí, Christopher. Ele possui uma personalidade, se possui inteligência e vontade. Mas legal, então, concluindo essa ideia, mas fica já a dica. Caiu, já entra no link de novo, certo? Então, o que o universo mesmo nos mostra, o nosso universo físico, a nossa realidade material, ela vai indicar que para ver, se fosse para ter um criador, o criador precisaria ser eterno, não físico, imaterial, todo-poderoso, inteligente, pessoal. E essas características, elas só são encontradas nas fés monoteístas, porque em fés politeístas, isso vai incluir muitas tradições religiosas, os deuses, eles vêm de matéria pré-existente, ou eles vêm de uma montanha, ou da água, ou da terra, ou do sol, enfim. E nas religiões panteístas, que daí é o outro pacote de tradições religiosas, o Deus é o próprio universo, e eles consideram que o universo é eterno. Então, continuando aqui. Assim, então eu estava falando que nas tradições politeístas, nas tradições politeístas, os deuses, eles vêm de matéria pré-existente. Então, eles não poderiam ser o criador do nosso universo, do universo que nós temos aí para estudarmos. Legal, sejam bem-vindos, quem está entrando aí novamente. Então, os deuses vindos de tradição politeísta não poderiam ser o criador do universo porque eles são provenientes de matéria pré-existente. Então, eles não estão além da matéria, energia, espaço, tempo. Então, já o nosso universo acaba tirando as chances da existência desses deuses. Agora, no panteísmo também, os deuses existentes, ou o Deus existente, é o próprio universo.
e na concepção panteísta ou panenteísta, são duas coisas um pouquinho diferentes, mas estão... Então, no panteísmo, o próprio universo é Deus, e para isso o universo precisa ser eterno. E foi aí que a ligação caiu depois, porque nós sabemos hoje, já demonstrado matematicamente, que o universo ele teve um início. E, inclusive, esse vai ser o tema do nosso encontro seguinte, sábado que vem. A gente vai conversar com o Eduardo Lutz, vai ser muito interessante o tema, e a gente vai falar sobre essa questão da origem do universo. E hoje nós sabemos que o universo teve um início. Portanto, também não poderia ser um Deus. O universo não poderia ser Deus, porque um Deus precisa estar além desse universo físico. Então, o que sobra? Logicamente, a única coisa que sobra para ser avaliado são o Deus da tradição monoteísta. E só um parênteses, um detalhe interessante que a gente viu nas nossas palestras até agora, o judaísmo, ele se desenvolve, a Tanar, né, que é a Bíblia hebraica, ela se desenvolve, ela deságua no Novo Testamento, que é a continuação que forma a totalidade da Bíblia. Então, o judaísmo é a primeira fé monoteísta. Certo? Se travar, vocês mandam uma mensagem aí que daí eu repito. Mas o judaísmo, então, é a primeira fé monoteísta e ele vai apontar e indicar a totalidade da Bíblia pelo seu desenvolvimento. Outra fé monoteísta é o islamismo. E a gente viu, e aí em outra oportunidade a gente ainda vai chamar também para falar melhor sobre isso, mas a gente viu com o pastor Pedro que o islamismo e o próprio Alcorão, ele vai apontar o dever de seguir a Bíblia, acreditar na Bíblia e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é que todas as fés monoteístas, elas apontam para a totalidade da Bíblia como digna de ser seguida. Isso é interessante, é só um parênteses que eu fiz e eu vou repetir depois. Mas legal, então essa é a primeira vantagem. O Deus monoteísta, frente ao próprio pensamento materialista, ele é o único Deus possível de existência. Próximo. A segunda vantagem é o sentido. Eu falo sentido no sentido de vetor, certo? É o sentido da mensagem bíblica. Eu acho isso muito interessante. Então, aqui eu coloquei duas setas. Talvez você já ouviu essa ilustração, mas, primeiro, pode passar Cristo, por favor. Então, a seta de cima, ela é uma representante das religiões humanas. Por quê? A gente vê um sentido de desenvolvimento em todas as tradições religiosas humanas. E aqui eu incluo, que fique bem claro, eu incluo o cristianismo também. Cristianismo, é importante esse detalhe, essa palavrinha. As tradições cristãs dos pais da igreja, as tradições judaicas dos sábios judaicos, as tradições de todas as outras religiões também principais. Estão inclusas nesse sentido da seta para cima, que é o quê? Elas apresentam fórmulas, elas apresentam obrigações, elas apresentam um caminho, uma escada, para que nós, através de nosso esforço, através de boas obras e etc., cheguemos até a transcendência. Então, elas têm um sentido de seta para cima, para que nós cheguemos até a transcendência e lá, então, transcendamos. Mas o que a gente vê no Evangelho é o contrário. Pode passar mais um, Christopher. O que a gente encontra no Evangelho eterno é o sentido de seta para baixo, que é o quê? Não é um caminho onde o homem ele alcança a transcendência através de seus esforços, mas sim é um caminho onde a transcendência vem até o homem e ao ela encontrar o homem começa a ser transformado. Então, o homem não se transforma para alcançar a transcendência, mas o homem começa a ser transformado no momento que a transcendência o alcançou. Entendeu? Então, isso aqui é muito interessante. Isso está relacionado com também o que a gente já falou em outras situações, lá na primeira palestra da sequência Porque a Bíblia, de que na Bíblia a gente vai ver muitas semelhanças no sentido da forma, ou seja, no sentido de como as coisas são escritas. A gente vai ver que os autores bíblicos, os escritores bíblicos, eles usam os elementos culturais que eles tinham na época. E a gente até falou da semelhança entre Gênesis 1 e o Enuma Elish, de Gilgamesh, o épico de Gilgamesh também, certo? Só que a diferença vai estar no conteúdo.
Então, qual a diferença é, por exemplo, que, usando de novo o exemplo de Gilgamesh, ali os deuses criam a raça humana para que a raça humana sirva banquetes para os deuses. E já no Gênesis 1, a gente vê a beleza de um Deus todo-poderoso, pré-existente, incrível, que cria o ser humano e, ao invés de usar o ser humano como um escravo para servir os próprios prazeres para esse Deus, ou para servir banquetes, este Deus vai ao encontro do ser humano servindo banquete, falando: todas as árvores, todos os frutos, tudo que dá semente, eu te dou agora para mantimento. Então, a gente percebe em muitos exemplos na Bíblia uma semelhança em forma, mas uma diferença em conteúdo. E tem a ver com essa natureza, ou com esse sentido da mensagem, onde as religiões humanas, elas se centram no poder humano para alcançar a transcendência, e o evangelho eterno ele vai ser exatamente o contrário. É a transcendência que vem de encontro ao homem para, então, redimi-lo, para transformá-lo. Pode passar. Então, isso é uma vantagem muito interessante, porque a Bíblia... Passou 2. Aí, pode ficar. Mas por que é uma vantagem? Porque a Bíblia ela é peculiar nisso. Todas as outras tradições religiosas vão apresentar essa orientação que se é esperado de uma invenção da mente humana. Só que a Bíblia ela vai quebrar com essa expectativa. A outra vantagem que eu enxergo é a mensagem transcultural e macrotemporal. Aqui eu, desculpa o neologismo, né? Eu inventei essa palavra aqui, mas acho que vocês vão entender a ideia. Então, a mensagem bíblica, diferente de outros textos sagrados também, ela é a mensagem com maior abrangência transcultural e também maior abrangência macrotemporal. Ou seja, a gente sabe que só no processo de escrita dela vai levar mais ou menos 1.500 anos, mais ou menos. Então, vai começar lá mais ou menos 1.500 a.C. e vai ali ter o último livro escrito mais ou menos 100 anos depois de Cristo. Então, agora imagina, qual é a diferença de pensamento em 50 anos? Qual a diferença de pensamento, opiniões que você tem para o seu avô? Qual a diferença de pensamento em 100 anos? É demais, o mundo muda, entende? Agora imagina qual é a diferença de pensamento em 1.000 anos, 500 anos, 1.500 anos, entende? E na Bíblia, ao invés de a gente encontrar visões completamente antagônicas, contraditórias, a gente vai enxergar uma linha, um contínuo teórico, ideológico, filosófico, um contínuo da mensagem que é de se espantar, é algo estranho de se ver, entende? Então, e além desse contínuo, a gente também enxerga que ela se relaciona com diversas culturas. A gente pensa no povo judeu, mas a gente vai ter o povo... ainda não era nem povo judeu, né? A gente vai ter a cultura, por exemplo, da época de Abraão, que é uma cultura da Idade do Bronze. A gente vai ter uma cultura depois da época de Moisés, que já é uma cultura nômade, é uma cultura tribal, completamente diferente já. A gente vai ter uma outra cultura mais para frente, já em Salomão, Davi, que é uma cultura de monarquia. Então a gente vê vários, e depois vai mudando ainda em mais culturas mais para frente. Então a gente vê uma riqueza cultural que também nos ajuda a entender que a Bíblia ela não é produto de uma cultura particular. E aqui a gente não conversou sobre isso, talvez você pode conferir lá no canal Pilgrim ou Peregrino, na série Jornada Espiritual, Paradigma Religioso, mas o que é interessante nas religiões em geral é que, em geral, o homem religioso ele possui uma intuição do divino. Só que, ao não saber como se conectar com esse divino, ele vai... Opa, deu uma travadinha. Ao não saber como se conectar com esse divino, ele vai eleger elementos culturais que estão ao seu redor e vai atribuir valor divino a esses elementos culturais. E aí surge toda essa guerra religiosa, essa guerra santa. Porque aí eu vou eleger, não, essa montanha aqui é Deus. Essa árvore é Deus. E o povo do outro lado do rio, que tem aquela outra montanha de Deus, é meu inimigo. Por quê? Porque eu não tive contato com o divino verdadeiro, mas então eu atribuí divindade a uma coisa que não era divina. Isso se aplica também às religiões mais sofisticadas, porque a gente começa a atribuir divindade aos nossos elementos culturais, como, por exemplo, nossa liturgia, nossa cultura mesmo, em questão de roupa e etc., todos os etc. que você pode imaginar e tudo mais.
Só que a Bíblia, como ela teve que permear diferentes culturas, ela se preveniu, até talvez sem querer ou querendo, se preveniu de cair na armadilha de achar que alguns elementos culturais são princípios eternos. Então, o que a Bíblia ela nos faz é apresentar um conjunto de princípios que vão interagir com diversas culturas, com os elementos culturais que existem lá dentro. Então, eu acho isso incrível. E isso a gente não vê em outros livros sagrados. Ou se vê, é muito mais limitado do que a gente pode encontrar dentro do texto bíblico. Então, uma mensagem transcultural e macrotemporal. Pode passar? Aí a gente chega na nossa penúltima vantagem bíblica aqui nessa apresentação, que é a historicidade bíblica. E é interessante, nessa historicidade bíblica, eu quero mencionar duas coisas, em particular, dois aspectos, dois sentidos dessa historicidade bíblica. Primeiro aspecto é a questão de Deus ter escolhido se revelar em história. E tanto história literária quanto história factual, tanto história literária quanto a história dos fatos que ocorrem na linha do tempo. Oi, travou? Estamos aí de volta? Não travou? Ah, legal. É que travou aqui no meu PC, eu achei que tinha travado aí também, mas beleza. Então, tudo ok, legal. Então, essa é a historicidade. E por que isso é legal? Voltando lá naquele argumento do Deus monoteísta, certo? Alguém pode responder, né? Quando você fala, o Deus monoteísta ele é mais interessante porque, se a gente olha para o universo, a gente precisaria de um Deus eterno, a gente precisaria de um Deus não físico, imaterial, todo-poderoso, inteligente, etc. E a pessoa pode virar para você e falar, não, mas e se eu inventar um polvo unicórnio verde que possui todas essas características? Eu estou inventando esse Deus agora e esse Deus ele pode, como que fala? Ele satisfaz todos esses requisitos. Agora quer dizer que o polvo no unicórnio verde ele é um Deus digno de consideração? E a questão é a diferença que existe entre o Deus bíblico e esse povo inventado agora é que agora nós estamos discutindo e você criou um Deus para se encaixar com os requisitos que a gente encontrou na nossa discussão. Só que na época em que a Bíblia foi escrita, e se a gente considerar a tradição adâmica das tradições primitivas anteriores à Bíblia mais ainda, né? Mas na época que a Bíblia foi escrita, não havia esse tipo de discussão. Não havia alguém se perguntando, como começou a ser feito a partir do iluminismo, principalmente, mas não havia ninguém se perguntando que tipo de Deus eu poderia criar, quais características esse Deus precisaria ter se eu quisesse enganar a todos. Quais seriam? Entende? Não tinha essa discussão na época. Outro detalhe o pensamento hebraico, vocês sabem, é um pensamento extremamente concreto. Até muitas vezes é um pouquinho difícil de se entender algumas coisas na Bíblia, porque o nosso pensamento atual é um pensamento grego, que se relaciona muito bem com ideias abstratas, amor, conceitos abstratos. Mas, no hebraico, os conceitos são concretos. Então, é muito, mas muito improvável que o pensamento hebraico teria inventado um Deus tão abstrato quanto a ideia de um Deus que está fora do tempo, fora do espaço, imaterial, não físico e eterno. Entende? E, na verdade, é isso que acontece. Então, assim, essa questão da historicidade é legal porque Deus, ele simplesmente não tenta provar a existência dele. Ele simplesmente registra a existência dele na história e como ele interagiu com o ser humano ao longo dessa história. É até legal, eu achei muito interessante isso quando eu estava lendo o Alcorão, o início. E a diferença que existe entre Gênesis 1 e a primeira sura, né, do Alcorão, porque no Gênesis, a gente vê no primeiro verso Deus falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa é a tradução mais próxima do original mesmo, onde o criou vem antes da palavra Deus.
No português, talvez alguns já escutaram isso, talvez até eu já falei isso, mas no português seria normal a gente colocar no princípio Deus criou os céus e a terra, porque vem primeiro o sujeito e depois o verbo. Só que no hebraico ele está querendo dar ênfase, que antes de apresentar a entidade, antes de apresentar o ser, ele está apresentando o que ele faz. Ele está apresentando o que ele faz, que é criou. Ele, antes de dizer eu sou Deus, eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, ele está falando eu sou quem cria, entende? Através do meu ato de criar. Já no Alcorão, quando a gente lê a primeira, a gente vê que a apresentação ela é completamente... e aqui eu não quero desmerecer o Alcorão, ok? Mas eu só estou pontuando esse fato. Sim, tá falando da regra do português, mas o ponto é que no hebraico a mudança da ordem das palavras, ela indica uma ênfase no que foi mudado. Então a ênfase vem na palavra que vem antes, que é, por exemplo, o verbo ali criar antes do nome Deus, né? Mas eu estava falando do Alcorão e na primeira sura o que a gente encontra é vários títulos. Então, eu tenho até aqui, deixa eu só ver rapidinho aqui. Então, na primeira sura que a gente vai ver no nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso, todo louvor é devido a Deus, o Senhor do... Eu estou traduzindo do inglês, uma tradução livre, tá? Então, todo o Senhor do universo, o beneficente, o misericordioso, Senhor do dia do julgamento, o dia do juízo, tu apenas nós adoramos e ao Senhor apenas nós nos viramos para a ajuda. Guia-nos no caminho reto, da retidão, o caminho daqueles que o Senhor tem abençoado e não daqueles que têm incorrido na sua ira, nem daqueles que têm se desviado. Então, assim, o que a gente vê são vários títulos já apresentando a entidade e não o que ela faz. Então, eu acho isso muito legal na historicidade bíblica. Mas o outro aspecto, que é o que a gente encontra, o que a gente pensa de cara quando lê historicidade bíblica, pode passar aí, Christopher, os tópicos. É que a Bíblia, entre os livros sagrados e entre as revelações religiosas e tradições, é a que possui maior documentação histórica, maior historicidade arqueológica, falando sobre seus personagens, pode passar. Falando sobre locais, falando sobre, pode passar. Sobre eventos e pode passar sobre desdobramentos. Inclusive, até alguns eventos e depois dessa palestra eu vou colocar aqui indicações de leitura, né, para a gente se aprofundar mais nesses pontos, mas desdobramentos até de questões que, por exemplo, a ressurreição. Não dá para provar cientificamente que Jesus ressuscitou, mas se nós analisamos os desdobramentos na vida dos discípulos, na vida ali da Judéia do primeiro século, no Império Romano do primeiro século, comparado com os registros históricos de historiadores não cristãos daquele primeiro século, ou muito próximos do primeiro século, a gente vê que, esses desdobramentos só poderiam ser consequência e resultado de um ato tão extraordinário quanto uma ressurreição de Cristo. Então é muito legal isso. Próximo, tem uma imagem aqui apenas a título de exemplo, que é depois vocês podem ver aí, mas é uma comparação de figuras históricas. E a comparação então quando foi escrito, cópia mais antiga que possuímos a data, né? O intervalo entre a original e a cópia mais antiga que possuímos e o número de cópias. Então, por exemplo, número de cópias que falam sobre Júlio César são apenas 10, que falam sobre Platão, tão base da filosofia, a gente tem o quê? 7. Homero, a Ilíada, clássico, considerado por todos também, 643, mas a distância entre a cópia e o original é de 1.300 anos. Já o Novo Testamento, a gente tem uma distância de menos de 100 anos entre o original e a cópia mais antiga que a gente tem hoje em dia, e existem mais de 5.300 cópias do Novo Testamento. Ou seja, tem muita cópia para a gente comparar se tem erro, se é mentira, se tem incoerências, inconsistências, etc. E a gente vê que não. A gente considera todas essas figuras históricas aqui com quase nada de cópias. E o Novo Testamento a gente também não consideraria? Claro que sim, muito mais. Próximo, aí, e só essa tabela eu tirei aqui do livro Escavando a Verdade, do Rodrigo Silva, muito bom. Também vou passar
na indicação de leitura, tá? E aqui a última vantagem que eu escolhi para apresentar, que é o resultado da Bíblia, né, diante dos critérios para avaliação de afirmação de verdade. Então, existem alguns critérios que a gente utiliza para avaliar afirmações de verdade. Todas as religiões têm essas afirmações de verdade e elas devem ser avaliadas segundo esses critérios. Que critérios são esses? Então, a gente vai ver. Primeiro critério, e eu não vou adentrar profundamente até pelo tempo e também pelo tema. Ele é um tema complexo, mas eu vou passar aí a bibliografia indicada e você pode passar dias lendo sobre isso. Pode passar, Christopher. Então, o primeiro critério para se confirmar uma afirmação de verdade é coerência lógica dessa afirmação. E aqui inclui coerência interna e coerência externa. Eu vou falar, na verdade, todos os critérios e daí eu dou uma forma mais simples de se pensar nisso. Pode passar. Também possui o suporte fático adequado, que suporte de fatos. Os fatos que nós temos em totalidade dão suporte para essa tese que eu estou defendendo? Então, isso é um outro critério. Existe fato suportando, dando apoio, confirmando essa tese que eu estou defendendo? Ou, nesse caso, essa religião que eu estou estudando? Próximo. Capacidade. Então, qual é a capacidade de explicar toda a extensão da experiência humana? É um critério de avaliação de afirmação de verdade se tratando de religiões. Qual é a capacidade dessa tradição religiosa de explicar toda a extensão da experiência humana, nos seus aspectos psicológicos, sociológicos, culturais, antropológicos, espirituais, metafísicos, ou a própria natureza, história do mundo, enfim. Pode continuar. Outro ainda é a coerência com outros campos de conhecimento. Vê se tem mais um. Sim, a moralidade é o último. Então, um outro critério é a coerência com outros campos do conhecimento. Então, isso difere da coerência lógica, porque a coerência lógica é a coerência das afirmações entre si. Opa, legal. E a coerência com outros campos do conhecimento é como essas afirmações se relacionam com outros campos de conhecimento. Legal. Sem me adentrar muito aqui no tema, a gente vê que a Bíblia, ela também apresenta uma vantagem em comparação com outros textos sagrados e tradições religiosas quando a gente aplica todos esses critérios de avaliação. E aí tem alguns autores muito interessantes para serem lidos que eles vão deixar muito claro como isso acontece. Alguns até vão comparar com outras linhas religiosas também. É bem legal de se ler. Depois eu vou mandar no grupo e a gente também vai disponibilizar na descrição do vídeo, tá certo? A forma mais simples de se pensar nessas questões aqui, você pode pensar que toda cosmovisão, ou também, além de uma cosmovisão, uma religião, ela vai apresentar respostas para pelo menos 4 questões essenciais. Eu já até comentei sobre isso na primeira apresentação, que é nossa origem, nosso propósito, nosso destino e a moralidade, como devemos viver e agir, certo? Entre essas respostas, nós precisamos aplicar dois testes, 2 parâmetros de avaliação, que é a coerência entre as respostas dadas, se elas são coerentes entre si, e a correspondência com a realidade, a correspondência com a realidade exterior, que seria a coerência com outros campos do conhecimento, aqui também, certo? Então, ao avaliar isso, a gente também vai chegar numa conclusão de que a Bíblia, e veja, não estamos defendendo cristianismo aqui, porque o cristianismo, ele historicamente, ele se distanciou do próprio texto bíblico até, mas que nós estamos defendendo a Bíblia apresenta uma vantagem quando avaliada segundo esses critérios. E nosso último slide, então, para concluirmos, eu peço perdão pelo tempo, eu não tenho relógio aqui, não sei o que está acontecendo. Mas, então, nossa conclusão aqui, eu peço permissão para ler. Eu sei que é um textão aí, mas eu quero deixar bem claro tudo que a gente conversou até aqui. Então, eu peço permissão para ler, mas, então, a gente pode entender que, ao contrário do que é suposto pelo senso comum, a Bíblia está longe de ser o livro do cristianismo. A Bíblia se apresenta como a mensagem de Deus dirigida a toda a etnia e língua da terra, oferecendo o arcabouço histórico e lógico necessário para unir as porções de verdade presentes entre os diversos equívocos e autoprojeções das religiões humanas.
Então, a Bíblia ela se apresenta para unir essas porções de verdade que a gente encontra nas diferentes tradições religiosas humanas, além de ser a matriz mais completa e abrangente para as questões próprias da existência humana. A Bíblia também revela de forma histórica o caráter de um Deus, legal, já vai acabar, mas o caráter de um Deus que está além da capacidade de projeção das culturas humanas, mas que sempre foi presente na forma de intuição. Intuição essa que recebeu variadas expressões culturais distorcidas, e a Bíblia vem para corrigi-las. Além de apresentar um Deus que interage com a história humana e assim deixa marcas da realidade de sua existência. Também revela um caráter peculiar do relacionamento entre a transcendência e a vida humana. Este relacionamento abrange todos os aspectos da vida humana e lhes dá sentido. Portanto, sendo assim, a Bíblia se revela como especial por possuir a mensagem mais abrangente, completa, coerente, factível e transcultural entre os livros sagrados, enquanto ela tem o objetivo de transformar os aspectos culturais negativos e aproveitar dos aspectos culturais positivos. A reunião vai acabar, mas foi um prazer ter vocês aqui nesse momento. A gente pode entrar novamente. Não se preocupa não, pode ir na fé aí que eu fui regalado aí sem limite, vai lá. Graças! Legal. Então, pessoal, essa seria a conclusão que eu proponho para vocês depois desses nossos encontros até o momento. E eu espero que a gente possa continuar aí explorando essas questões de verdade trazidas pela mensagem bíblica. E foi um prazer, agradeço a todos vocês que participaram desses encontros. Obrigado.